Olá, tudo bem? Chegamos à nossa última aula de epístolas paulinas. Eu espero que você, até aqui, tenha aprendido bastante nessas 13 epístolas do apóstolo Paulo. Agora nós vamos falar da epístola de Filemon. Onésimo, escravo de Filemon, fugiu do seu dono e foi refugiar-se em Roma. Ali encontrou-se com Paulo e veio a se converter. Paulo convenceu a retornar ao seu dono, enviando pelas mãos do próprio escravo uma carta a Filemon, que era seu amigo, pedindo-lhe que não castigasse a Onésimo e que o recebesse como um irmão em Cristo. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, fazendo assim um pedido de reconciliação para um grande amigo chamado Filemon. Agora, a coincidência é muito grande, porque Roma não é pequena. Roma, desde aquela época, já era uma grande cidade. Como é que um escravo fugido encontraria o apóstolo Paulo? Certamente ele foi à procura de Paulo, se converteu, arrependido, ele gostaria então de voltar a viver ou de voltar a se relacionar com Filemon, que era o seu dono. A autoria e data dessa carta, com certeza no capítulo 1, no versículo 1 de Filemon, nós temos Paulo se auto-intitulando o autor dessa carta, que é estritamente pessoal, diferente das 3 últimas cartas que nós vimos, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que eram cartas pastorais. Essa não. Essa é uma carta estritamente pessoal, escrita provavelmente na época da carta aos Colossenses. Por isso que na aula que nós tivemos de Colossenses, eu falei de muita coisa de Filemon, até esbocei também Filemon junto com Colossenses, porque eu achava que era suficiente uma única aula entre Colossenses e Filemon, mas eu refleti melhor e eu vi que era necessário também uma aula única sobre a epístola de Filemon, ou seja, por volta de 60 depois de Cristo, é que essas 2 cartas foram escritas, tanto Colossenses como também Filemon. O tema e propósito é, sem dúvida, a reconciliação e o perdão, que seriam temas aí adequados a essa carta. Já o propósito, falamos lá no início, é a reconciliação do escravo Onésimo, fugido, mas que agora não é só um simples escravo, agora também é um irmão na fé, agora também é um irmão de Filemon. O destinatário da epístola a Filemon é justamente o próprio. Filemon era um cristão que morava em Colossos e com certeza um homem rico, pois ele era proprietário de escravos. Naquela época, não era qualquer pessoa que tinha condições de ter um escravo. Só mesmo pessoas abastadas é que poderiam adquirir um escravo. Pela lei, tinha até o direito de tirar a vida de seu escravo fugitivo. Olha como as leis naquela época eram severas. Filemon, se encontrasse Onésimo, poderia até sentenciá-lo à morte. Mas parece que ele atendeu ao pedido de Paulo, pois lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 9, encontramos Onésimo servindo a Deus naquela igreja. Então, quando nós lemos a carta aos Colossenses 4:9, a gente vê que verdadeiramente houve um perdão ali da parte de Filemon. Vamos esboçar a carta, a epístola a Filemon? No versículo de 1 a 7, nós temos as saudações iniciais de Paulo. Nos versículos de 8 a 11, nós temos o testemunho acerca da transformação
de Onésimo. Ele já não era mais o mesmo. Ele tinha de fato aceitado a Cristo e a sua vida estava mudando, a sua vida estava melhorando a cada dia mais. Dos versículos 12 ao 19, há uma intercessão de Paulo a favor do escravo fugitivo. Paulo pediu para Filemon para que houvesse ali um perdão. E do 25, ou melhor, ou do 20 ao 25, que são os versículos finais, tem a saudação de Paulo e a bênção final dessa epístola a Filemon. O destaque que nós podemos recortar aqui sobressai no texto da carta o fervoroso apelo de Paulo a favor de Onésimo. Nos versículos 10 e 11, nós vemos essa intercessão, e a intercessão de um justo, ela pode muito, né, em seus efeitos. Eu separei também algumas características especiais para a epístola de Filemon. Das 4 cartas que Paulo enviou a pessoas em particular, só a de Filemon, vou melhorar isso aqui que eu li errado. Das 4 cartas que Paulo enviou a pessoas em particular, só a de Filemon não é uma epístola pastoral. Todas as outras são epístolas pastorais. A Filemon é a única carta pessoal que não é pastoral. E é também a carta mais breve do apóstolo Paulo. Das 13 epístolas que nós analisamos aqui, fizemos o panorama nesse módulo de epístolas paulinas, a única epístola mais curtinha, né, que só tem um capítulozinho, é a epístola a Filemon. Espero que você tenha ampliado seus conhecimentos sobre as epístolas paulinas. Espero que você tenha aprendido bastante conosco e agora você vai abrir a sua avaliação, vai realizar as suas questões ali e vai obter a sua nota para que entre no seu histórico ali e daqui a pouco a certificação, a diplomação, a conclusão do seu curso, que é o seu objetivo, tá bom? Forte abraço, até o próximo módulo, se Deus assim o permitir.